E agora o nosso papo segue sobre saúde, mas agora é direcionado aos cabelos. Transplante capilar é o tema de hoje. Nosso parceiro, terapeuta capilar Michel Dalmédico, já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Sempre tem, né, Michel? Quando fala de transplante capilar, por mais que a gente converse, sempre tem dúvida. Eu também, a gente sempre fala sobre o assunto e a gente continua tendo dúvida. Vamos falar do começo para quem ainda não ouviu esse tema, né? Como que é feito um transplante capilar? Que é o nome, quando fala transplante, as pessoas se assustam um pouco, né? Boa tarde, obrigada mais uma vez. Boa tarde, gratidão por estar aqui de novo e boa tarde para quem está em casa assistindo. Transplante capilar, na verdade, eu sempre falo que é um método corretivo, né? Então, algumas pessoas, elas até pensam que o transplante capilar é a cura, né? De uma problemática capilar, por exemplo, de uma alopecia androgenética, de uma calvície, não. Na verdade, se corrige, né? A área onde falta, onde está, né, rarefeita, onde está faltando, onde existe uma falha capilar, né? Então, basicamente, um transplante capilar se retira o cabelo da região lateral ou da parte de trás, onde esse folículo piloso ele não tem recepção androgenética, né? Então ele não recebe, ele não tem sensibilidade a DHT, a dihidrotestosterona, ou seja, ele não afina, e aí implanta ele nas regiões onde existe a falha. Pois é, e como é que é na prática? São várias técnicas, é uma técnica só? Né? É centro cirúrgico, pode ser feito numa clínica, como é que funciona na prática mesmo? O transplante capilar é um ato médico, né? Então tem que ser feito por um cirurgião especialista no contexto, né? Então é bem importante quem procurar esse serviço compreender, né, se realmente o profissional ele é especialista nisso. É feito, evidentemente, em uma clínica, né, com toda uma condição, uma estrutura específica. Existe um pós-transplante que é bem delicado, então é uma cirurgia que pode sim colocar a vida da pessoa em um certo risco, né? Então existe toda uma série de contextos antes e pós o transplante para serem levados em consideração. E basicamente hoje se trabalha muito com a técnica FUE, o FUE, né, que é o fio a fio, se retira unidades foliculares que promovem uma menor cicatriz. Porém, eu sempre ratifico que até existe uma confusão quando se fala no FUE ou no FUE, como queiram, que algumas pessoas pensam e até de certa forma meio que, vamos, maquiado, digamos assim, o marketing da cirurgia, onde algumas pessoas compreendem, né, que não deixa cicatriz, quando deixa. Quando, na verdade, a única diferenciação do FUT, que é o mais convencional, aquele que forma aquela linha, e geralmente aqui nessa parte de trás, o FUT, ou FUT, ele promove uma cicatriz em forma de linha, uma cicatriz um pouco mais, assim, digamos assim, significativa, e o FUE uma cicatriz circular. Porém, ambos deixam cicatriz. Pois é, então transplante capilar, essa era uma das perguntas que eu tinha para fazer mais adiante. Deixa a cicatriz, então? Deixa a cicatriz, ambos. E o tempo, assim, Michel, desde a preparação até o pós-operatório, para a gente dizer que transcorreu tudo bem? Quanto tempo, mais ou menos? Um ano? Um ano. Tanto que nós, tricologistas, terapeutas capilares, adentramos com a terapia um ano após, né, o transplante, onde a gente vai ensinar literalmente esse cabelinho crescer, estabilizar, cair de novo e voltar a crescer. Pois é, você falou que não é um tratamento, né? É uma correção, Uma correção. né? Pelo que eu entendi. Mas para quem que é indicado? Homens, mulheres, para quem realmente já tem que fazer um teste para saber que se realmente não vai mais nascer o fio ali, é isso mais ou menos? Para ambos os casos, né? Tanto homens como mulheres. É mais comum para homem, né? A mulher até não existe um grande público que é adepto ao transplante em casos femininos, digamos assim. Homens, muito mais. Em casos androgenéticos, por exemplo, onde a pessoa, por exemplo, um homem, ele perde a região superior, né, ou boa parte dos cabelos da região superior, o transplante capilar, ele vai densificar, ele vai voltar a ter o fio ali naquelas regiões. Eu sempre recomendo a pessoa, primeiramente, antes de pensar em um transplante capilar, pensar em aprender a tratar o cabelo. Por quê? Por mais que você faça um transplante capilar, por mais que você tenha condições financeiras de fazer o transplante capilar, vai chegar um período que, se porventura você não tratar efetivamente, você vai ficar sem área doadora. Porque aonde tirou um cabelinho, fica uma cicatriz, não nasce outro. Então, vamos supor, a pessoa não vai conseguir transferir todos os cabelos da lateral para o meio, né? Vai ficar meio estranho, Não né? tem mais a fonte, né? Exatamente. Então, mas eu faço um outro transplante. Geralmente, a pessoa consegue fazer de 2, no máximo 3 sessões, 3 cirurgias de transplante capilar. Então, se na primeira ela fizer e ela já tratar, possivelmente ela não vai precisar de uma segunda. Se porventura, antes de fazer a primeira, e ela, nos primeiros indícios da calvície, ela já começa a tratar, talvez ela nem precise da
primeira, entendeu? Então, o tratamento, ele é a parte mais importante. Como eu falei, transplante capilar é um método corretivo. Corrige, porém, não cura. Não. O que cura é o tratamento. Não trata mesmo. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, não se identificou, mas não tem problema. Não sei se ela escreveu da forma correta ou eu não estou entendendo. Boa tarde, Fábio. Gostaria de saber se o teste do copo para saber qual tratamento o fio necessita é realmente válido ou é só um mito. Não sei se é copo que ela quis escrever, alguma coisa parecida, Michel? Desconheço. Você desconhece. Vamos ver se eu consigo achar o nome dela aqui. Daniela. Daniela, tenta explicar um pouquinho melhor, porque daí o Michel te responde depois aqui. Não sei se é copo que você quer escrever, faltou um acento ou falta alguma letrinha ali, talvez que vai nos ajudar depois, né, a tentar te responder aqui agora. Ela falou em teste. Existe teste para saber? Sim. Como é que funciona? Na verdade, dentro da tricologia, nós trabalhamos com várias formas, né, de você testar tanto o fio, né, como o próprio couro cabeludo, né? Então, falando hoje, trazendo dentro da temática do transplante, uma pessoa que ela tem uma predisposição, que a gente faz a consulta e ele se torna um candidato a um transplante capilar, e geralmente, na minha visão, é uma pessoa que ela tem uma área já de falha, entendeu? Que ela tem unidades foliculares ali, mas que são poucas, em que o transplante, poucas unidades transplantadas, oriundas da lateral ou da parte de trás, fechando naquele contexto, vai conseguir formar o volume capilar novamente, né? Então, pós esse transplante, existe a necessidade extrema de adentrar com um tratamento para controlar o nível de inflamação, tanto oriundo da própria cirurgia, como também da própria DHT, que vai continuar acometendo aquela região. Então, o fio transplantado, é bem importante a pessoa ter essa compreensão, que o fio que é transplantado, ele não afina mais. Esse cabelo, ele não vai sofrer a recepção androgenética. É como se, numa metáfora, ele não tivesse um ímã na raiz. Então, a DHT está no sangue, enfim, o hormônio está ali, e os fios que têm esse ímã captam a DHT, afinam. Esse fio que é transplantado, que vem do lado, não capta e não afina. Numa metáfora para o pessoal de casa entender. Então, é bem importante compreender que o contexto, primeiramente, verificar a área está muito inflamada, necessita do transplante. Feito o transplante, um ano após o transplante, adentra com o tratamento. Olha só, a Dani mandou uma foto aqui pra gente do teste do copo mesmo, Michel. É uma coisa que acho que é uma coisa bem caseira. Eu vou tentar mostrar aqui, acho que tá na câmera do Concato. Olha só que legal, vê se tu consegue entender aí, Michel, o que ela quis dizer. Vou botar pra cá pro Michel olhar e a gente poder mostrar em casa também. Pra onde que eu mostro, meninos? Na câmera do Jair. Consegue ver? Michel, e aí? Estou verificando. Então, essas lendas, existe bastante, né, práticas caseiras, né, de se medir processo de distúrbio capilar. Dentro da tricologia, a gente trabalha com o tricoscópio, né? Então, aí ele... Equipamentos mesmo. Esse aqui é mito, então, pelo que a Dani perguntou. Ela mede, com certeza, mede a densidade do fio, né? O peso, então, dá para se compreender ali a massa entre cutícula, entre córtex e medula, né? Porém, é algo arcaico, cientificamente não é comprovado. Olha, Dani, mas muito obrigada pela participação, né? A Dani foi rápida, foi lá, pegou isso que ela deve ter achado em algum site, né? Sim, esse é o perigo da internet, mas que bom que a gente está aqui, o Michel, especialista no assunto, para nos esclarecer um pouquinho. Média densidade, mas não tem muito a ver com um assunto, né? Existem outros métodos, impreciso, né? Fica impreciso. Então, como muitas receitas caseiras que existem, né? Existe uma certa efetividade, sim, para alguns casos, até, por exemplo, vou tomar um chá de goiabeira, por exemplo, que é para controlar a inflamação, mas em alguns casos a pessoa acaba até ficando com uma problemática no estômago, com outras questões que não são tão interessantes. Tem então, que por cuidar exemplo, muito. Cuidar muito para evitar pegar aquela receita, porque talvez aquela receita funcione, porém, para o teu caso, se realmente você fosse fazer um tratamento efetivo, você ia ter um resultado muito mais interessante. Tá certo. Michel, pode ficar um pouquinho mais com a gente?